Já pode ir embora, depois dessa oração e depois de tudo, deu certo, né? Ou não? Deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu quero falar com você sobre uma vida de fé. Entenda algo, olha o equilíbrio. É importante viver uma vida de oração e é importante viver uma vida de fé. Só que a vida de oração vai ficar para outro dia. Hoje nós vamos falar sobre a importância de viver uma vida de fé. Tiago, mas viver uma vida de fé não é o mesmo que viver uma vida de oração? Não. Tem muita gente confundindo as coisas. Quando você deve andar na vida de oração e quando você deve andar na vida de fé. É bem verdade que a oração em outras línguas edifica a vossa fé santíssima. Quando você ora no Espírito, quando você fala com o Pai, em línguas que você não consegue compreender, segundo o que Judas escreveu, mas eu quero dizer especificamente para você, que é diferente e você precisa ter equilíbrio nessas coisas. Eu conheço muitas pessoas que têm uma vida de oração, mas não têm uma vida de fé. Por quê, Tiago? Porque elas vivem pedindo para Deus aquilo que Ele já fez. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, em Romanos, no capítulo 5, no verso 5, diz que o Espírito Santo derramou amor no nosso coração. A esperança não traz confusão, porquanto o Espírito Santo derramou amor em nossos corações. Esse amor é um fruto do Espírito, o Espírito recriado dentro de nós. E esse fruto do Espírito, segundo Gálatas capítulo 5, no verso 22, diz que é amor, alegria, paz, bondade. Quantas pessoas eu ouço, quando estou orando com alguns irmãos, eles pedindo paz. Deus, me dá paz, senão eu vou matar a minha esposa. Não, você não fala isso, né? Senão eu vou matar o meu marido, eu quero matar o meu patrão, eu estou muito bravo, me dá paz. Deus, Senhor, me dá um pouco de paz. E elas choram até. E elas se emocionam, Pai, tudo que eu preciso nesse momento é um pouco mais de paz, a minha vida está uma confusão. E eu imagino Deus lá de cima olhando, dizendo, mas eu já te dei. Fruto do Espírito recriado, se você nasceu de novo, dentro de você existe a paz de Deus, aquela que você, paz de Deus, já viu? Os irmãos, paz de Deus, essa paz de Deus que excede todo entendimento, quando você nasce de novo, ela habita no seu coração, e eu imagino Deus olhando lá de cima e dizendo assim, pare de me pedir aquilo que eu já te dei, desfrute do que eu te dei. Agora, para desfrutar não é por meio da oração. Para desfrutar tem que ter uma vida de fé e saber como a fé funciona. Porque uma coisa é você ser dono de algo e outra coisa é você usar aquele algo. Vou te dar um exemplo. Você tem um carro, irmão. É ver qual que é mesmo? É um Jetta. Você tem um Jetta 2.0 turbo, brabo. É assim ou não? Quase isso, né? Você não pegou, irmão. Pega aí o Jetta 0, é turbo, 2.0. Então entende algo. O irmão tem um carro e se eu pedir o carro do irmão emprestado hoje, e ele me empresta para eu ir até o hotel, eu te pergunto, o carro é meu ou o carro é do meu irmão? Diga assim, o carro é dele. Se eu abrir o documento, o carro está no nome dele. Se alguém me parar e eu dizer que o carro é meu, eu posso ser até preso, porque pode dizer, você está roubando o carro não é seu, o documento não está no seu nome. Ele me emprestou, então entenda, eu estou indo no carro até o hotel. Quem está de posse do carro naquele momento? Eu. Mas a propriedade é de quem? Do irmão. Então entenda que alguém pode ter propriedades e não ter posse dessa propriedade. Você pode ter uma casa e você pode estar alugando aquela casa. A casa é sua, mas você não está utilizando. Paz está dentro do teu coração, mas uma coisa é estar disponível e outra coisa é você utilizar, você ter posse daquilo. Existem várias coisas que Deus já liberou em Cristo e os irmãos ainda não estão possuindo aquilo. Tiago, por quê? Porque primeiro, eu vou começar a te ensinar, não sabem que tem. E se não tem conhecimento, não podem desfrutar. Eu não sei se você lembra dessa história, mas eu vou te contar mesmo assim. Quem aqui já estudou no Rema? Quem não estudou no Rema? É lógico, né? Quem não levantou a mão. Foi mal. Então, provavelmente você não ouviu essa história, por isso que eu vou te contar. Eu aprendi essa história no Rema. Diz que certo ministro, certa vez, foi visitar uma senhora, e uma senhora estava doente numa casinha bem simples e ela estava quase morrendo e pediu para que determinado ministro pudesse orar por ela. E ele foi até lá na casa dela e quando ele chegou naquela casa bem simples, ele conta que o que mais chamou a atenção dele foi um quadro que estava pendurado na parede. E aí ele conversou com aquela senhora, orou por ela e tudo mais, só que no final ele, curioso, disse, irmã, esse quadro está me chamando muita atenção. Você poderia me contar a história desse quadro? Aí ela diz, olha,
Eu servia uma família muito rica, muito, mas houve uma tragédia e todos da família morreram, e a única coisa que eu tenho de lembrança dessa família foi esse quadro. E ele disse assim, eu poderia olhar esse quadro de perto? E ela disse, tudo bem. E ele pegou o quadro e quando começou a ler, era um testamento, dizendo que tudo que a família multimilionária tinha era daquela senhora, mas ela estava morando na Tapera Velha. Tiago, por quê? A falta de conhecimento que ela tinha em relação ao documento fez com que ela não tomasse posse daquilo que já era dela. Morreu e não tomou posse do que estava disponível. Muitos cristãos, eu tenho essa visão comigo, eu vejo isso, eu vejo muitos cristãos chegando no céu, no dia do juízo, diante de Jesus, e olhando várias coisas que Jesus disse assim, está vendo isso? Está vendo isso? Está vendo isso? Ele diz, estou, isso era seu, não, não era. Isso não era meu, não. Eu não usei. Pois é, você não tinha conhecimento do que era seu, por isso não pôde utilizar. Então, primeira parte, para desfrutar de uma vida de fé, é ter conhecimento daquilo que Deus conquistou em Cristo gratuitamente. Entenda. Existe uma grande diferença entre você tomar posse e ser o dono de algo. A confissão de fé faz com que você toma posse, mas a confissão de fé não faz você se tornar o dono. Entenda. Muitos cristãos da palavra da fé têm confundido isso. E como tem vários remáticos por aqui, que já estudaram no rema, eu preciso que você compreenda muito bem isso. Por isso alguns estão distorcendo aquilo que nós pregamos. Entende? A sua confissão de fé, primeiro é o conhecimento, segundo a sua confissão de fé. A sua confissão de fé faz com que você tome posse daquilo que já é seu. Mas a sua confissão de fé não faz você ser dono daquela propriedade. Entende? A única coisa que faz você ser dono de uma propriedade é se você... vamos lá. A única coisa que faz você ser dono de uma casa é se você... comprar, é lógico. Se você chegar para alguém e pedir, você me dá a sua casa, alguém te dá a casa? Não, pode ficar, é sua. É assim? Não, para você obter uma propriedade, você precisa o quê? Pagar por ela. Entende? Uma propriedade não é obtida pela confissão de fé. Uma propriedade só é obtida por pagamento. E deixa eu te contar, isso não é a confissão que faz. Isso foi Jesus que fez. Ele comprou pelo seu sangue e pagou. E disse, é seu. Agora ele está dizendo, eu quero que você utilize, eu quero que você tome posse, porque uma coisa é algo ser seu, outra coisa é você desfrutar daquilo, e para desfrutar é só por meio da confissão. Tiago prova isso, Romanos no capítulo 10, no versículo 10, eu não sei se você lembra, ele diz assim, com o coração é que se crê, e com a boca é que se faz confissão. Confissão de fé não é pensar em coisas boas. Confissão de fé não é simplesmente pedir ao Pai coisas boas. Confissão de fé se faz com a boca e crendo com o coração a respeito daquilo que já é seu. Como você pode acreditar que algo é seu se de fato não é seu? Aí muitos dizem que isso é fé. Não, Tiago, isso é fé, é loucura mesmo. Acreditar que algo é meu mesmo não sendo meu. Não, isso é furto, cuidado. Porque se você toma posse daquilo que não é seu, de uma terra que não é sua, você pode ser preso. E tem muita gente confessando que quer casar com a fulana, mas a fulana é casada com o outro. Você fala, peraí, está errado. Ela já é propriedade do outro. Está entendendo? Aí não funciona a fé. Aí é onde Tiago diz que não funciona. Por quê? Porque você não está crendo e falando aquilo que já é seu. Então, antes é necessário ter conhecimento. Eu lembro de quando Jesus falava aos saduceus, e ele conversando com os saduceus, ele dizia assim, olha, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Quantos aqui erram? A resposta está aí. Outra vez alguém chegou para mim e disse, Tiago, eu não sei porque eu erro tanto. Eu falei, eu sei. Eu sei até porque eu erro. Eu erro porque eu não conheço. Nem a palavra e nem o poder de Deus. Tiago, mas eu conheço, você não está entendendo. Tem 20 anos que eu estou dentro da igreja, eu sei todos os capítulos e versículos. Uma coisa é você saber o que está escrito, outra coisa é você conhecer. São João já dizia isso na sua última carta, eu não sei se você lembra. Ele dizia assim, aquele que diz, eu conheço, e não guarda o mandamento, esse tal é mentiroso. A verdade não está nele. Porém, aquele que diz, eu conheço, deve andar como ele andou, como Jesus andou nessa terra. Isso aí. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Você acha que eu não ia abrir a Bíblia, né? Só estou fazendo uma introdução rapidamente. Lucas, por gentileza, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13,
Enquanto você abre lá, eu quero dizer que é uma honra estar aqui. Tá gravando online aí? Tá ao vivo? Quero muito agradecer pastor Albério, Sandrinha, que me convidaram para estar aqui. É uma honra poder ministrar ao coração de vocês. Muito obrigado aos demais ministros, pastores auxiliares, líderes e aos irmãos que sempre me acolhem com muita... legal. É isso aí. Muito bem. Hospitalidade, isso aí. E eu já estive aqui, para quem não me conhece, outras vezes. Se você é novo aqui, é uma honra estar aqui. Meu nome é Tiago Garcia. Eu sou casado com a mulher mais linda da face da terra. Ela não está aqui para você poder provar e ver isso, mas eu sei que você vive pela fé e acredita no que eu digo. E não precisa ver, a fé é certeza e convicção. E eu falei com tanta convicção que é certo que você acreditou. Mas eu tenho uma filha linda que se chama Maria Paula. Elas estão lá na cidade de Goiatuba. Hoje minha esposa está ministrando na igreja. Existe a igreja Verbo da Vida em Goiatuba. Se você conhece alguém lá, por gentileza, pode indicar para que as pessoas cheguem chegando, que nós estamos ali espalhando a palavra da fé. Só tem 1 ano e alguns meses que nós estamos lá. Nós viemos como missionários lá da cidade de Uberlândia, onde nós moramos aproximadamente 13 anos, e lá eu me casei, lá eu conheci o Rema e também conheci a Igreja Verbo da Vida, e lá também foi que nasceu um projeto que nasceu no coração do Pai, que é um projeto que nós apelidamos carinhosamente de Casa de Oração, onde nós acolhemos algumas pessoas que moram na rua e damos a ela dignidade, comida, alimento e a palavra de Deus. Então, basicamente, é quase isso a minha história. Lucas capítulo 13, a gente vai se conhecendo mais aí com o tempo. Lucas capítulo 13, veja especificamente o verso 10. Lucas 13, 10 diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Verso 12: Vendo a Jesus, chamou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, imediatamente ela endireitou e dava glória a Deus. Olhe para cá rapidamente. Veja o que aconteceu. A mulher estava doente há 18 anos. Eu não sei se você já ficou doente muito tempo, ou se teve um parente, mas eu quero dizer para você que 18 anos é muito tempo. Tem gente que fica doente 1 ano, 2 anos, alguns meses e acha que é o fim do mundo. Mas essa mulher estava há 18 anos. E quando Jesus a chamou, veja que Jesus não disse: venha mulher, eu vou orar para que você seja curada. Pai, eu oro para que esse espírito saia, expulsa esse espírito, Pai. Sai, viva. Saúde. Veja que ele não fez isso. Veja que Jesus chamou a mulher e simplesmente disse a ela: estás livre. Veja que ele traz conhecimento àquela mulher. E através do conhecimento a mulher é livre. Logo em seguida ela vem até Jesus, ele impõe as mãos. Ei, entenda algo. O conhecimento é o que liberta. Não sei se você lembra de João capítulo 8, quando ele dizia às pessoas que já haviam crido nele. Às vezes a gente prega isso para alguém que não conhece Jesus, né? Mas Jesus estava anunciando o evangelho naquele momento para as pessoas que haviam crido nele, que estavam andando com ele, e depois de haverem crido nele, ele disse: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só porque você anda com Jesus não significa que você está livre. Tem muita gente que acha que depois que recebe a carteira de membro de alguma igreja, agora ele é livre. Mas deixa eu te contar, o que te torna livre é o conhecimento da verdade. Essa mulher aqui, eu vou continuar lendo com você, você vai ver que ela era filha de Abraão. Jesus disse: por que não se devia livrar deste cativeiro esta filha de Abraão? Então entenda, ela já era da linhagem de alguém que desfrutava de cura. A promessa que Deus havia dado a Abraão era de prosperidade, e prosperidade incluía cura. Eu não sei se você lembra de Deuteronômio, onde ele disse assim: se você obedece os meus preceitos, e Abraão pela fé obedeceu aquilo que Deus tinha dito, e através de Abraão, Isaque e Jacó, pairava uma promessa de cura. Então aquela mulher já existia na linhagem de Abraão, propriedade de cura. Cura já estava disponível a ela, porém ela não tinha conhecimento daquilo. E quando Jesus disse: mulher, estás livre. Como alguém livre está andando como alguém preso. Como alguém livre está preso pela enfermidade. Ei, mulher, estás livre. E quando a revelação caiu no coração dela, ela recebeu a cura.
A Bíblia diz por boca de Oséias, eu não sei se você lembra, diz assim, Deus dizendo, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Em outra tradução diz, o meu povo é destruído. Como assim, Tiago? O povo de Deus pode ser destruído? Pode. Como? Se falta conhecimento. Eu te pergunto, essa mulher era povo de Deus? Era. Continua lendo para você ver. Veja aqui, no verso 14 diz, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no dia de sábado o seu boi e o seu jumento, para levá-lo a dar de beber. Verso 16, por que motivo não se devia, diga assim, devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Diga assim, devia. É um direito. É um direito de filho de Abraão. Aqui no contexto. É direito de filho de Abraão desfrutar de cura. Porém, sem o conhecimento, mesmo sendo filho de Abraão, perece. Mas eu não sei se você lembra do que está escrito em Gálatas capítulo 3, e eu quero que você vá para lá comigo. Por gentileza, ande um pouquinho para frente, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, nós já estamos terminando a introdução, relaxa, descansa. Gálatas capítulo 3, eu vou te dar todas as bases para depois, quando eu começar a pregar, você não venha dizer, o Tiago está dizendo aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Eu não vim aqui comunicar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Eu vim aqui dizer o que a Bíblia diz. Quem responde é a Bíblia, ela tem as palavras de vida. Então, eu estou construindo a linha de raciocínio com as bases bíblicas, para você ficar bem tranquilo quando eu começar a pregar. Gálatas capítulo 3, veja comigo a partir do verso... A partir do verso 9. Veja comigo o verso 9. Gálatas capítulo 3, verso 9. Diz assim, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Olhe para cá. Aquela mulher era descendente de Abraão, sêmen de Abraão, filha de Abraão. E por conta de ser filha de Abraão, de nascer naquela descendência, ela tinha direito de cura. E por falta de conhecimento, ela estava perecendo. Então Jesus traz conhecimento a ela, dizendo, ei, filha de Abraão, não fica como você está, oprimida pelo diabo ou por um espírito de doença. Você está livre, mulher. E imediatamente ela foi curada. Só que deixa eu te dar uma boa notícia, não é somente os descendentes de Abraão que desfrutam de cura, mas sim os da fé, porque a promessa dada a Abraão não foi a muitos, mas ao descendente, e o descendente não é Isaac, e sim Jesus. Então, em Jesus, pela fé, somos abençoados, assim como o crente Abraão também foi. Então, um direito legal estabelecido aqui claramente para todos nós. Temos direito legal de cura. Agora eu te pergunto, o que essa doença está fazendo aí no seu corpo então? Gente, eu odeio doença. Mas tem gente que parece que gosta. Não, eu vou te contar uma história e você vai achar, parece que eu também acho que eu gosto. Peraí. Suponhamos que uma doença te pegue. E na segunda manhã você precisa ir trabalhar, mas um atestado médico te deixa em casa. Eu te pergunto, você prefere ir trabalhar ou ficar em casa? Não precisa nem responder, guarda para você. Quantos de nós um dia não preferimos o atestado do que ficar em casa? Para ficar em casa do que ir trabalhar? É ou não é? Mas eu te digo, quando você prefere o atestado, você está crendo que é curado ou que é doente? Você está dizendo com aquela atitude. Lembra que João disse. Foi João que disse, foi eu não. Conhecimento não é dizer que sabe. Conhecimento é praticar o que sabe. Foi João que disse, não foi eu não. Você pode dizer igual um papagaio 1000 vezes. Eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. E viver como um doente.
Não é o que eu digo, é o que eu confio no que eu digo. É se eu confio dizendo, é se eu creio e falo. O espírito da fé funciona assim. A palavra da fé, Romanos capítulo 8, capítulo 10, no verso 8, diz assim: porém, o que se diz? Aí ele diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E no verso 10 é que ele diz, então com o coração se crê e com a boca se faz confissão. É crendo e falando. E é impossível alguém que não crê, que alguém que crê não fazer. É impossível. Aquele que crê faz. Por isso que Tiago certa vez diz assim, me mostra aí essa obra, essa fé sua que você diz que tem, que eu por meio das minhas obras te mostrarei a fé que eu tenho. Nós queremos dizer às pessoas a fé que temos dizendo, fui à igreja. Oh, que legal. Eu leio a Bíblia. Oh, parabéns. Só que se Tiago tivesse aqui, o pastor Tiago, ele dizia assim, ei, por meio das minhas obras é que eu mostro a fé que eu tenho. E não simplesmente dizendo como um papagaio repetindo. A confissão não é simplesmente uma repetição. A confissão é crer e falar. A confissão começa com confiança, depois é que vem a confissão. A confissão e a palavra da fé funciona crendo e falando. Aquilo que já é seu, você não vai crer para falar aquilo que não é seu, para ter. Está entendendo? Algumas pessoas dizem assim, se eu crer e falar eu vou ter. Não, você já tem, por isso você crê e fala. Vou te contar uma história. Tá bom. Existe esse projeto que eu contei para vocês da casa de oração. E aí nós estávamos lá, certo dia. Eu fui trabalhar, eu trabalho com fotografia de casamento também. Se alguém for casar aí no final, eu estou assinando os contratos na saída. Fotografia de casamento, tá? E aí eu estava fotografando um casamento, os meninos estavam lá, acho que eu tinha nessa época umas 8 pessoas que moravam comigo, 8 rapazes. E aí eles foram para o culto e eu disse assim, eu encontro vocês no culto. E aí eu cheguei já quase no horário do culto, fui direto para a igreja, chegou lá, momento dos dízimos e das ofertas, eu tinha recebido uma bufunfa no bolso, uma grande bolada, e aí Deus falou comigo, eu quero que hoje você doe todo o dinheiro que você tem aqui. Eu disse assim, arreda-te de mim, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Mas era Deus falando comigo, e eu achava que era o diabo. E aí aquela voz continuou insistindo, e eu percebi que ela estava vindo do meu coração e não da minha mente, eu quero que você doe tudo que você tem aqui essa noite. E eu não doei, passou o momento do dízimo da oferta, entrou na palavra e aquela voz continuava falando comigo. E eu não estava conseguindo prestar atenção no que o pregador estava dizendo. E eu disse assim, não é possível, eu preciso prestar atenção no que o pregador está dizendo. Voz, aquieta-te. Até que eu tive que fazer isso, então eu peguei toda a grana, levantei no meio de todo mundo, o negócio das ofertas ficavam aqui na frente, eu levantei, fui lá e botei o dinheiro assim. Toma então, deixa eu ouvir a palavra quieto. Aí eu sentei e continuei ouvindo a mensagem. E quando eu fui embora, os meninos me cercaram e disseram assim, Tiago, que bom que você chegou, e é certo que você recebeu uma grande bolada. Eu disse, dissestes bem, não foi carne nem sangue que te revelou. Mas o restante do texto é que você não sabe, eu doei todo o dinheiro na igreja hoje. Ele disse assim, os meninos disseram, Tiago, vai precisar fazer compra. E nós temos macarrão com alho e óleo hoje, ontem nós comemos com extrato e carne moída, mas hoje é só alho e óleo para amanhã, já acabou. Eu disse, então, relaxa que a provisão já existe e nós vamos tomar posse dela amanhã, pela manhã, vamos dormir hoje, amanhã pela manhã, resolve isso hoje não. Aí comeu o que tinha naquela noite, dormimos, no outro dia acordamos e reuni todo mundo e eu comecei a trazer a existência, crendo e falando, e eu dizendo, venha frango, filé sem osso para essa geladeira. Em nome de Jesus, abri o armário, não tinha nada. E eu digo, venha farinha lá da Paraíba, de puba você gosta? Não, quase quebra o dedo, né? Venha farinha temperada para cá, venha. E eu comecei a chamar a existência, venha. E depois eu comecei a agradecer, obrigado, Pai, por esses celeiros cheios. Te dou graças, Pai, porque tem muito alimento, carne, fartura, obrigado. E tinha alguns irmãos que tinham chegado recentemente da rua. Alguns já eram mais maduros e estavam comigo há algum tempo, e outros eram recentes. E eu percebia que eles cochichavam entre si, dizendo um para o outro, eu acho que ele está ficando meio maluco, porque não tem nada lá. Ele está agradecendo por algo que não existe. Ele está dizendo que tem alimento, mas não tem. Não tem, nós vamos comer o quê? E aí, beleza, quando passou o horário, deu o horário do almoço, era meio-dia e meio já, e os meninos perguntaram o que a gente vai comer, eu disse, espera. Relaxa, hoje a comida vai ser da boa.
E aí, de repente, bateu lá a campainha lá de casa. Eu fui lá olhar, eram 2 irmãos da igreja, dizendo assim, Tiago, você poderia nos ajudar a tirar as compras do carro? E aí disse assim, vamos tirar as compras do carro, gente. Aí veio um batalhão lá de dentro para tirar as compras do carro, e passou, e desce sacola, não acaba mais. Os bancos do carro estavam até deitados, cheio de sacola lá atrás, e desce. Aí os irmãos sentaram e disseram assim, agora me conta, como foi isso? Aí eles começaram a me narrar, dizendo assim, pega isso daqui. Isso era na segunda-feira, eu doei todo o dinheiro no domingo, e eles começaram a história dizendo assim, Tiago, nós fomos fazer compra no sábado. Presta atenção, eu doei o dinheiro no domingo, a visita, as compras só chegou na segunda, mas eles disseram assim, nós fomos fazer compra no sábado, e lá no supermercado Deus falou comigo, pega 2 carrinhos, um você vai colocar comida para você, e o outro você vai colocar para os meninos lá do projeto. E aí eles pegaram os carrinhos e começaram a empurrar e colocavam um arroz, hoje o arroz eu acho que está 22, né? Mas na época era 12 reais, é mais? É mais, 24, né? Na época era 12 reais, o bonzinho, e o mais ou menos era 8,50. Faz tempo, hein, mano? Nossa, glória a Deus. E aí ele colocou o arroz de melhor qualidade para ele, um arroz mais barato para nós, um frango de melhor qualidade para ele, um galo seco para nós, um presunto para ele, um apresuntado para nós. Está entendendo? E foi colocando. Quando chegou no meio do caminho, Deus disse assim para ele, o que realmente você gostaria de colher? Você gostaria de colher da melhor qualidade ou o mais barato? Ele disse assim, eu quero colher o da melhor qualidade. Ele disse, então volta, esvazia o carrinho e coloca da melhor qualidade para os meninos, porque é isso que você vai colher. Aí ele voltou, esvaziou o carrinho e começou a colocar da melhor qualidade para ele, da melhor qualidade para nós, tudo melhor para ele, do melhor para nós, encheu um carrinho, pegou outro carrinho, da melhor qualidade para ele, da melhor qualidade para nós e começou. Quando ele desceu as compras, eu entendo de compra, que eu faço muita compra em atacado para os meninos do projeto, então eu fui fazer as contas, quando eles foram embora, claro, né? Os irmãos foram embora e eu fui fazer conta por conta. Deixa eu ver esse frango aqui é dessa marca, custa tanto, e esse aqui dessa marca custa tanto. Eu fiz a conta e toda a bufunfa que eu doei no dia, não compraria 1/3 do que nós recebemos, porque se fosse eu comprando, presta atenção, se fosse eu comprando, você acha que eu ia comprar mais caro ou mais barato? É lógico, para render, ué. Está entendendo? Só que quando é Deus fazendo, Ele faz o melhor. Está entendendo? Então entende, Tiago, Deus é louco o suficiente de dizer para mim, dá tudo aquilo que eu tenho, se Ele não tem a provisão garantida, jamais. Jamais. Quando Deus fala algo do tipo com alguém, é porque é certo que a provisão já está garantida. Eu não sei se você lembra do que aconteceu com Ananias e Safira e com o grande Zé. Você conhece a história do Zé? Chamado Barnabé? Aí você conhece, né? Mas o nome dele era Zé. O Zé, a Bíblia diz que ele era natural de Chipre. Levita. O Zé. Lembra? Lembra da história do Zé? Pois é, eu não sei se você já estudou, mas quando você estuda a história dos levitas, eram os únicos que não deveriam ter terra. Eles deveriam confiar no Senhor. O Senhor era a herança deles. Deus deu terra para todo mundo e disse, para vocês confiam em mim. Só que de todo mundo era recolhido e era dado para eles. Eles ganhavam mais que todo mundo, no final das contas. Só que eles não tinham terra. Agora eu te pergunto, quando o Zé pegou todo o terreno dele e depositou o dinheiro nos pés dos apóstolos, o que ele estava fazendo com o terreno, se ele não era para ter terreno? Já parou para pensar? Lembra daquela história? O Zé, chamado Barnabé, vende a propriedade, pega o valor integral e deposita aos pés dos apóstolos. Como eu fiz naquele dia, todo o valor que eu tinha. Por que o Zé fez isso? Porque ele estava arrependido, porque segundo a sua linhagem, ele deveria confiar no Senhor e não ter comprado terra. Porque a herança e a terra deles era o Senhor. Então, quando ele se arrepende, ele pega tudo, vende, deposita aos pés dos apóstolos, dizendo assim, Pai, eu confio no Senhor, porque eu sei que o que vem do Senhor é melhor do que aquilo que meu braço pode conquistar. Eu não sei se você lembra do que está escrito em Provérbios, dizendo, não se estribe no vosso próprio entendimento, na força do seu braço. Certa vez, nós fomos roubados lá na igreja. Em Goiatuba, quando a gente estava na construção, eu trouxe um menino que eu resgatei da rua e ele mesmo nos roubou e depois sumiu. E aí, pelo Espírito, e aí chega o momento da oração, mas eu não vou falar sobre isso hoje, né? Mas aí eu orei ao Senhor dizendo, Pai, me guia até lá. E através da oração, e não da fé e da confissão de fé, mas através da oração, Deus me guiou em cima. Eu achei o cara com os materiais querendo vender.
chegando na boca de fumo, eu parei no meio do caminho. Deus me guiou exatamente numa cidade gigante, eu encontrei o cara. E aí, no que eu encontrei o cara, a polícia acabou chegando, e ele teve que ir preso e tal, não sei o quê. E aí, eu conversando com um policial, ele disse assim, pastor, ainda bem que a Bíblia já dizia, né, maldito o homem que confia no homem, né? O policial citou o texto dizendo que eu não deveria confiar no rapaz, porque ele tinha me roubado, está entendendo? Só que esse texto diz assim, maldito o homem que confia no homem, e o texto continua dizendo assim, na força do seu próprio braço. O que é isso, Tiago? Ele está dizendo assim que quando eu e você confiamos naquilo que nós podemos produzir, somos malditos e não abençoados. Mas quem é abençoado com o crente Abraão é aquele que aprende a tomar posse pela fé, pela confissão daquilo que já é seu, e não vai produzir, já é, só recebe. Você entende que existe uma diferença muito grande entre você produzir algo e você ganhar algo? É diferente ou não é? Você trabalha, e no final do mês alguém vai lá e devolve o seu salário, que é o pagamento daquilo que você trabalhou, correto? Mas agora pensa que você não trabalhou, e alguém chegou lá e te deu o seu salário. E aí você diz assim, eu não mereço, é ou não é? Você vai tentar devolver, né? Por quê? Porque isso aqui não foi eu que produzi, só que isso chama-se presente, isso chama-se galardão. E é assim que Deus faz com os seus filhos através de Cristo. Eu e você não podíamos comprar, eu e você não podíamos pagar, mas o sangue dele fez isso, e agora eu e você só precisamos pegar. Diga assim, ele pagou, e eu pego. De novo. De novo. Ou seja, você só pega o que ele pagou. E você não pega pagando, você pega o que já está pago. Tiago, como eu pego? Crendo e falando. Diga assim, o irmão Reagan dizia isso, e ele dizia assim, confissão traz posse. Diga isso comigo, confissão traz posse. Entenda no meu exemplo, a compra havia sido feita no sábado. No domingo, eu tive uma ação de fé, baseado na palavra que eu ouvi e na confissão que eu tinha feito. E na segunda-feira, aquilo que já era meu, chegou até a porta da minha casa. Entende? Hoje eu não quero te ensinar você a pedir algo a Deus. Eu quero te ensinar aquilo que já é seu, para que através da confissão você saia daqui hoje com aquilo que você precisa. Através da sua confissão. Entende isso? Sabe, meu irmão, eu tô com uma gratidão tão grande com essa palavra da fé. Isso funciona tanto. Nós estamos com o Rema em Goiatuba, o Rema chegou em Goiatuba. E os meninos que foram meus alunos do Rema já sabem, quando eu ensinei no Rema aqui, o que eu dizia. Eu dizia a eles, o Rema chegou em Goiatuba. E o Rema já está funcionando. Mês de março começa. Mas eu quero que você entenda algo. Eu estou com uma gratidão tão grande a essa palavra, e funciona tanto, porque tem acontecido várias coisas. Eu quero te contar a história da minha filha, mas antes de contar a história da minha filha recente, eu quero te contar o que aconteceu mais recente ainda, na nossa penúltima aula demonstrativa do Rema, na quarta-feira. Nós ganhamos uma matrícula do Rema e nós iríamos sortear aquela matrícula. Então nós anunciamos, vamos sortear a matrícula. Venham que quem tiver presente vai concorrer à matrícula. E aí vieram várias pessoas, dentre elas tinha uma moça, que no intervalo, teve uma aula, um intervalo e outra aula. No intervalo ela pegou a sua ficha de matrícula. E ela foi lá na diretoria e ela disse assim, eu vou estudar no Rema, pega a ficha para mim. E ela começou a preencher a ficha, no final ela tirou o dinheiro do bolso e ela disse assim, agora eu vou pagar. Aí alguém gritou do outro lado, ei, no final vai sortear uma matrícula. Ela falou, então peraí, eu pago depois. Colocou o dinheiro no bolso e foi para a aula. E uma senhora que estava sentada do lado dela disse assim, que ela falou assim, olha, eu vou ganhar a matrícula. Ela disse, tudo bem. No final, quando sorteou o número, adivinha quem ganhou? A mulher ganhou. Agora, eu questionei Deus. Eu fui para casa, tudo bem, fui deitar, deitei na minha cama e eu comecei a orar e falar assim, pai, eu acho que o que aconteceu lá foi injusto. E ele disse, por quê? Eu disse assim, porque ela tinha dinheiro para pagar a matrícula. Tinha gente que não tinha dinheiro, por que o senhor não deu para outra pessoa? Ela podia pagar a dela e outra pessoa ganhava, que não tinha dinheiro. Deus disse claramente comigo assim, eu não me movo por necessidade, eu me movo por fé. Falei, uau.
Você nunca vai receber aquilo que é seu porque você tem necessidade. Você só recebe aquilo que já é seu pela fé. E a fé funciona crendo e falando. Eu fiquei, uau. Eu fiquei enfesado, irmão. Cheio de fé. Comecei a falar, eu quero, é meu, vem. E aí, voltando de viagem, presta atenção. Voltando de viagem, eu passei com a minha vozinha. Falei, vó, a senhora vai almoçar comigo hoje, lá no Outback, em Goiânia. Aí parei em Goiânia, no Outback, falei, pode pedir aí o que a senhora quiser. Eu estava com fé, muita fé, meu irmão, fé. Se você perguntar se tinha o dinheiro, já estava na conta, não estava não, mas estava com fé. E fé não precisa de dinheiro, a fé é suficiente, meu irmão. E eu falei assim, pode pegar, vó, vai pedindo, vai pedindo. Pede um trem, pede outro, experimenta a coxinha, pega o molho lá com blue cheese para ela, pega também, come, pega, pode pedir esse prato, pega carne de boi, pega carne de vaca, boi e vaca é a mesma coisa, né? Pega carne de frango, pega o peixe. E ela foi comendo, no final, eu falei assim, pode deixar que eu vou pagar. Eu paguei a conta, nós fomos embora. No meio do caminho, eu comecei a olhar as fazendas. Eu comecei a olhar a plantação de cana de um lado, plantação de soja do outro, e eu fiquei olhando aquele negócio, perdia de vista. Falava, uau, essa colheita aqui esse ano vai dar uns 7 a 20 milhões, no mínimo. Vai pagar o financiamento que foi 2 milhões, o de 7 vai ficar com 4, com 5, e o que foi de 20 milhões vai pagar o financiamento que foi de 7, vai ficar com 13, 14. Eita, porque eles plantaram, eles estão colhendo. E eu lembrei, meu irmão, do que a palavra diz, que aos filhos de Abraão, Deus disse, Abraão, olhe para o leste, para o oeste, para o norte, para tudo quanto é lado. Está conseguindo ver, Abraão? Pois é, pode ir, que tudo o que você está vendo é seu. Eu falei, uau, a promessa de Abraão era de muita coisa. E como os da fé é que herdam a promessa com o crente Abraão, eu te dou graças, pai. E eu comecei a dizer, vem, contrato do leste, do oeste, contrato de fotografia de casamento assinado, noiva me ligando, noivo pedindo para pagar, é à vista, e outros dividindo, e dinheiro chegando, em nome de Jesus, dentro do carro. Cheguei em casa, e não tinha sinal. Quando o sinal chegou, que eu cheguei na cidade, 3 clientes começaram a falar comigo. Eu falei, uó, olha o trem funcionando. Eu falei, não, posso te atender hoje ainda, relaxa. Não, tem hora para atender, não, atendo até 10 horas da noite. E eu fui atender cliente. Resultado, naquele mesmo dia, no mesmo dia à noite. Onde se fecha contrato à noite? Você fecha contrato 10 horas da noite desde quando, meu povo? Desde quando inventaram o Pix, que já faz a transferência qualquer hora, qualquer dia. E eu já assinei o contrato, foi à noite mesmo, já mandei online, o cliente já fez o Pix, diz assim, Tiago, eu quero pagar, é à vista, tem desconto? Eu falei, tem, 5%. Ah, mas é muito pouco, mas é o que eu tenho, então eu vou pagar mesmo assim. E o cliente fez, e dinheiro entrando na conta. Sabe por quê? Porque decidi ousar, que eu tinha fé, que aquilo era meu, antes mesmo de ver. Eu já comecei a pagar, foi lá no Outback para minha avó. Falei, se eu tenho fé, nós vamos comer nesse trem aqui hoje. Pode descer aí, está entendendo? Só que na minha mente dizia assim, você vai pagar um restaurante caro, para quê? Larga de ser bobo. Vai lá no R$10, come à vontade, a sua avó vai ficar satisfeita, ela não sabe nem o que é isso ou o que é aquilo. E aí vai sobrar o dinheiro para você pagar as contas do final do mês. Só que no meu coração dizia, eu não vivo de semente, eu vivo de pão. Deixa eu te ensinar isso daqui. A Bíblia diz que Deus dá pão ao que come e semente. Tem muita gente comendo a semente e plantando pão. Pensa, você chega lá, moe o pão e põe o pão na terra e joga um pouquinho de água. Você acha que vai nascer o quê? Trigo? E gente comendo, não vai nascer nada. E gente comendo semente. Está entendendo? O pessoal está invertendo a situação. Tiago, como é isso? Se o dinheiro que você tem não paga a conta, quem falou que é o pão? Lança na terra. Não, Tiago, mas eu já vou guardar esse daqui, que esse aqui já é inteira para o outro. Espera aí, então Deus faz pela metade, porque você está incrédulo. Porque o que Ele fez e está disponível é abundante. Só que para você tomar posse, você lança a semente. E depois você come o pão. Deus dá pão ao que come e semente ao que semeia. Que foi exatamente como eu fiz com as compras.
O dinheiro para mim era muito, dava para fazer as compras, mas não dava para fazer as compras com a qualidade que foi feita. Então eu lancei a semente, depois eu desfrutei de abundantemente mais. Entendi algo? Como a fé funciona? Diga crendo e falando. E eu quero encerrar com você, para a gente se mover um pouco aqui, com duas coisas. Primeiro, eu quero te contar a história da minha filha. Na verdade, primeiro eu vou contar a história do rapaz. Você conhece o Sérgio Pessoa? Quem que conhece o Sérgio Pessoa? Do Ministério? Vocês tiveram aula do Rema com ele aqui? Não, né? Sérgio Pessoa esteve em Goiatuba esses dias. A gente é muito amigo e tal, ele já ensinou várias vezes em Uberlândia, e eu convidei ele para ensinar em Goiatuba, e ele veio junto com o filho dele, a gente ficou um tempo junto, e ele estava me contando uma história que aconteceu com eles em Campina Grande, há um tempo atrás, com ele e com o pastor Bud, que é o fundador desse ministério. Ele disse que eles estavam lá, e de repente chegou um rapaz moreno. Ele disse que na verdade não era moreno, não, era tipo azul, um azulão. Já viu aquele moreno bem escuro? Eu tinha um tio, que ele era, sabe que ele parece passou brilho? Lindão, assim, meu tio era charmosão. E aí ele chegou com a loirona do lado. E aí chegou lá e falou assim, aqui que é o ministério do filiado ao Kenneth Reagan? Ele falou, sim. Cadê o pastor? Ele disse, eu vou chamar. Aí o Sérgio Pessoa foi, chamou o pastor Bud. E ele disse, sim, fale. Ele falou, eu quero contar um testemunho. Ele disse, então fala. Ele disse assim, eu morava em Goiás. Presta atenção, a história desse cara, real. Eu morava em Goiás. Eu catava papelão na rua, eu não tinha casa, e tinha só 2 telhas meia água que me tampava da chuva. E certa vez, catando papelão no estado de Goiás, nós estamos no estado de Goiás, eu achei um livro chamado Autoridade do Crente. Eu peguei aquele livro, achei a capa bonita, falei assim, vou ler esse livro. E aquele livro estava tão legal, estava com tanta fome que eu li ele em 3 dias. E eu fechava o livro à noite, a chuva caindo no meu telhado, pingando em cima de mim, na rua. E ele dizia assim, eu não acredito no que esse livro está falando, não. Não pode ser. Eu não acredito. Alguns de vocês estão me ouvindo falar isso aqui hoje, falando, não, eu não acredito que esse cara está falando. Só se eu acreditar e falar, vai acontecer. Não é tão fácil assim, não. Não, isso não acontece. Eu tenho que orar muito, tenho que jejuar muito. Eu subo montanha, desço montanha, vou de a pé daqui para Itubiara, para Brasília, eu pago uma promessa, faço alguma coisa para o milagre acontecer. Monto uma campanha de uns 8 dias, 7 sequências de 7 sexta-feira forte, de quebra-corrente, porque senão não vai acontecer. Eu duvido que é tão fácil assim. Só creio e falar, não é assim não. E aí ele leu isso no livro e não estava acreditando, Deus disse para ele, então deixa eu te contar, sai da barraca. Ele saiu da barraca e disse, vai perto daquele poste. Ele disse, tudo bem. Ele disse, olha aquele sapo. Tinha um sapo perto do poste com a luz ligada. Ele disse, pois é. Ele disse, veja o que o sapo está fazendo. E o sapo fazia assim, com a língua, a linguona. Pegava os mosquitinhos. Ele disse, está vendo o sapo? Ele disse, estou vendo. Eu quero que você seja igual ao sapo. Ele disse, como assim? Através do que sai da sua boca você vai comer. Plop, plop. Ele disse, é assim? É. Então tudo bem. O que você está crendo? Aí ele diz assim, então a partir daquele dia, ele contando testemunho, eu comecei a dizer, eu vou para os Estados Unidos, vou casar com uma americana e vou ser pregador. E ele pegando papelão na rua todo dia, eu vou para os Estados Unidos, vou casar com uma americana e vou ser pregador. Eu vou para os Estados Unidos, vou casar com uma americana e vou ser pregador. Todo dia, vou para os Estados Unidos. E começou a falar para todo mundo. Chegou na igreja dele e disse assim para o irmão, irmão, eu vou para os Estados Unidos, eu vou casar com uma americana e vou ser pregador. O irmão fez isso aí que você fez, começou a rir dele. Falou, você, cara, fica catador de papelão. Meu Deus, aí disse que o irmão espalhou aquilo na igreja e virou motivo de chacota. E todo mundo ria. Aí o pastor uma vez chamou ele e falou, irmão, vem aqui, fala o que você está crendo. Aí ele pegou o microfone e disse assim, eu vou para os Estados Unidos, eu vou casar com um americano e eu vou ser pregador. E todo mundo riu da igreja. Aí um irmão chegou e disse para ele assim, irmão, você sabe o que você precisa para ir para os Estados Unidos? Ele disse, não. Primeiro você precisa de um passaporte. Ele disse, eu não sei nem o que é isso. Ele disse, então toma aqui, eu vou te ajudar a arrumar o passaporte. E o irmão arrumou o passaporte para ele. E ele,
eu vou para os Estados Unidos, eu vou casar com a americana, eu vou ser pregador e eu já tenho passaporte. E disse que outro irmão chegou para ele e disse assim, irmão, você sabe que esse passaporte você precisa ter o visto para você entrar lá. Ele falou, é mesmo, eu não sei como é que funciona esse trem não. Não, então é o seguinte, você tem que ir no consulado, eu vou comprar a passagem para você, eu vou te mandar para lá, você vai falar com o cônsul e vai receber o visto para você ir para os Estados Unidos. Ele disse, tudo bem. Certa vez o irmão comprou uma roupa para ele, botou ele num terno, botou ele arrumadinho, enviou para o cônsul, comprou as passagens, e ele chegou lá e disse que aquela fila estava grande, o irmão levou ele, ficou esperando lá de fora, e aquela fila grande, cheia de gente, e disse que ele era o último da fila, e ele chegou lá tão nervoso, tremendo, não sabia o que fazia, disse que ele botou os papéis na mesa e só falou assim, o cônsul perguntou, o que você vai fazer aqui? Ele disse, eu vou para os Estados Unidos, vou casar com uma americana e vou ser pregador. E já tenho o passaporte. E botou em cima da mesa. E disse que o cônsul deu uma gargalhada, igual você está dando aí, chamou os outros e falou assim, olha isso aqui, vai para os Estados Unidos, casar com americano e ser pregador. Olha esse cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar 10 anos para esse camarada, que ele não tem dinheiro para ir ali na esquina. E carimbou. Entregou para ele. O irmão saiu lá de fora e falou assim, e aí irmão, o que aconteceu? Ele disse, eu não sei não, o povo ficou rindo de mim dentro da sala, bateu um carimbo no negócio e me entregou isso aqui. O irmão leu e falou assim, 10 anos de visto! Chegou na igreja, o pastor perguntou para ele, ele foi dar o testemunho, ele disse, eu vou para os Estados Unidos, vou casar com uma americana, vou ser pregador, eu já tenho o passaporte e ganhei o visto de 10 anos nos Estados Unidos. Diz que o pastor pensou, esse trem está ficando sério. Disse assim, eu vou ter que... Diz que fez um acordo lá com os irmãos, levantou uma oferta, falou, não, tem que levantar uma oferta, porque esse irmão vai para os Estados Unidos mesmo. Levantou uma oferta, arrumou um dinheiro, ligou para o pastor da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos e disse para ele, fulano, a história é assim, 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 o rapaz está indo para aí. Ele disse, traz ele para cá, que eu quero ver ele. E disse que compraram a passagem, o camarada foi. Certa vez, quando chegou lá, o pastor falou assim, não, eu quero que você dê esse testemunho hoje à noite na igreja, você pode? Eu falei, posso. E disse que o irmão subiu certa vez à noite, e naquela plateia, naquelas ovelhas, naquele pessoal, tinha uma irmã loira, que tinha acabado de perder o marido, tinha recentemente, viúva. E disse que quando o Azulim subiu, ela contando lá em Campina Grande, que ela ficou apaixonada. Ela falou, uau, é meu. Ela tomou posse antes de ver. Ela disse, uau. E aí quando ele começou a contar, ele disse, eu falei que eu vinha para os Estados Unidos, eu estou nos Estados Unidos, eu estou pregando, eu tenho passaporte, ganhei o visto, estou 10 anos aqui, e eu vou casar com a americana. Diz que a loirinha lá do outro lado falou, aí, a confissão de fé foi respondida, peguei. E estava lá, em Campina Grande, contando o testemunho. Hoje ele é pregador da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, casou com a americana, ganhou cidadania americana. Ele é pregador, casou com a americana e mora nos Estados Unidos. Foi lá em Campina Grande para contar o testemunho. Um cara que era catador de papelão, porque ousou acreditar naquilo que a Bíblia diz. E foi por meio de um livro que ele leu. Ele nem estava numa unção como nós, num ambiente de fé desse. Ele nem precisou desse tanto de versículo. O irmão Reagan nem coloca esse tanto de versículo que eu coloquei, ele coloca meia dúzia só. E depois já muda de assunto para outro, para falar sobre o nome de Jesus. Ele põe meia dúzia. Eu coloquei tanta base para você hoje, que se você sair daqui, sem falar aquilo que está crendo e tomando posse do que é seu, você entendeu? Faça como o sapo, meu irmão. O Provérbios diz, do fruto dos seus lábios comerás, se fartará. O que tem saído da sua boca? O que você tem dito? O que é aquilo que é seu? E eu finalizo contando para vocês, cura é direito legal de filho. Você não pede a Deus, Deus me cura. Ele já fez isso em Cristo, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus na cruz levou sobre si todos os nossos pecados e como consequência as doenças e as enfermidades ele carregou sobre si. E Provérbios no capítulo 4 diz, filho meu,
atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos, não as deixe apartar diante dos teus olhos, guarda no seu coração, porque estas palavras, estes ensinamentos, são vida para quem encontra e saúde para todo o seu corpo. Saúde é direito de filho. Se você é um filho de Deus, você tem direito à saúde. E como você toma posse dessa propriedade? Diga assim, crendo e falando. Crendo e falando que é doente, amém? Crendo e falando o quê? Que já é curado, já foi curado, está disponível para você e você pega. E foi assim que o testemunho da minha filha aconteceu. Tem 2 meses, aproximadamente, que a minha filhinha sofreu um ataque de um espírito de enfermidade. Foi fazer um exame de rotina de exame de sangue, e tinha que fazer o xixizinho para pegar mais exames, e de repente, o coração dela foi para 270. Batimento de coração de criança geralmente é de 120 a 170, é mais acelerado que o nosso, mas ele foi para 270 e o pessoal saiu correndo com a minha esposa e com a criancinha para a UTI. A qualquer momento ela podia sofrer uma parada cardiorrespiratória e falecer e corre para a UTI. Eu estava na estrada. E chegou a notícia para mim na estrada e eu disse assim, doença. Você acha que eu não sei, mas eu vou te lembrar. Sabe que às vezes você precisa lembrar a doença, ela esquece. Sabia que Satanás esquece que ele já é um derrotado? Tem gente que diz assim, até o diabo crê. Quem disse o diabo é incrédulo. Ele não acredita. Se ele acreditasse, ele já tinha desistido, mas ele não acredita que o fim dele é derrota, que o fim dele é o lago que arde com fogo e enxofre, que ele já foi esmagado. Se ele acreditasse, ele já tinha desistido de andar ao derredor buscando quem possa tragar. Se ele ainda está andando ao derredor buscando quem possa tragar, para lançar doença, para te matar, é porque ele não acredita no que está escrito. Ele pode saber o que está escrito, mas ele não acredita. Ele pode citar o que está escrito, mas ele não acredita. Porque se ele acreditasse, ele já tinha desistido. E ele nunca vai desistir de tentar lançar a enfermidade para mim e para você. Eu não estou profetizando na sua vida, eu só estou falando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no mundo haverá aflições, tem adversidade. O pecado corrompeu o sistema mundial. A doença vai tentar te pegar todos os dias. Mas aqueles que têm o conhecimento andam acima da adversidade. Por isso que eu não vim aqui para expulsar o diabo de você. Eu vim aqui trazer conhecimento, porque quem tem conhecimento é livre. Tiago, você poderia orar para mim? Eu posso, eu expulso a doença, amanhã ela vai tentar voltar. Mas se eu trago conhecimento para você, quando ela tentar voltar amanhã, você põe ela para correr. Está entendendo? E aí eu disse assim, doença, eu acho que você esqueceu. Mas a minha filha é mais filha de Deus do que eu, ela acabou de vir de lá. Então é direito dela de saúde no corpo. Então eu digo para você, doença, vai embora, em nome de Jesus, porque a minha filha vai desfrutar de vida e saúde no corpo. Aí eu te pergunto, a doença foi embora? Não, ela insistiu. E a minha filha morreu. E daqui a pouco a minha filha ressuscitou, porque eu não desisti. E depois ela morreu de novo. E ressuscitou de novo. E ela morreu de novo. E 3 vezes. E eu convicto na palavra. Criança de 3 meses, viu gente? Só para você entender. E eu convicto no que Deus tinha dito. É direito dela. Eu não preciso pedir a Deus. É direito dela. Eu só preciso acreditar que ela vai desfrutar, independente da circunstância. Por quê? Porque naquele momento, a autoridade na vida dela são os pais. Eu e a minha esposa. Eu cheguei, comuniquei que Deus tinha falado comigo, a minha esposa. E eu disse assim, Deus falou isso comigo. Me lembrou da sua palavra, através do Espírito Santo, que é direito de vida e de saúde no corpo. Ela disse, então eu acredito também. E nós ficamos no hospital, dizendo e agradecendo. Obrigado, Pai. É vida e saúde no corpo, como o sapo. Vida e saúde no corpo, vida e saúde no corpo, vida e saúde no corpo, é vida e é saúde no corpo. E no outro dia chegou o relatório dos médicos, e os médicos disseram, Tiago, sua filha morreu e ressuscitou 3 vezes, e eu digo para você, a doença que ela tem a gente não sabe o que é, não há diagnóstico, a gente já pediu um exame tal, mas eu digo para você, ela pode morrer a qualquer momento. E aí depois que o médico terminava de dizer, eu dizia assim, muito obrigado, eu sei que vocês estão fazendo um bom trabalho. Eu sei que vocês estudaram para isso, vocês estão dando o máximo que vocês podem. Eu sei que todos os recursos estão sendo utilizados. Mas deixa eu te contar uma coisa. A minha filha vai viver independente da circunstância. Eu tenho uma palavra de Deus. Então, nós somos cristãos e nós recebemos já uma palavra de Deus que ela vive independente da circunstância. Quero contar com um bom trabalho de vocês, mas quero dizer para vocês que o resultado final a gente já sabe. Beleza? No outro dia eu escrevi, eu tenho um texto que eu vou ler para você aqui.
No outro dia, beleza, chegou mais uma vez. Todos os dias eles chegam e dão um relatório. Chega o relatório todos os dias. No outro dia chegou o relatório, Tiago, nós estamos tentando reverter, assim, assim, assado, nós não conseguimos, não tem o que fazer. Eu falei, doutor, tem cirurgia que pode ser feita? Não há cirurgia que pode ser feita num coraçãozinho de criança desse tamanho e tal e tudo mais. Beleza? Então, eu agradeço muito pelo bom trabalho. Ele já era outro médico. E do mesmo jeito eu disse, nós somos cristãos, já recebemos uma palavra de Deus, nós já sabemos que ela vive, independente do que aconteça, as circunstâncias estão acontecendo, mas o final a gente já sabe, que é vida e saúde no corpo. Muito obrigado. Pronto. Depois do terceiro médico, eles chamaram os psicólogos para nós. Eles disseram, esse cara não está entendendo, não. Ele tá certo, não. E a gente estava sorrindo. Como eu estou aqui, andando para lá e para cá, sorrindo, enquanto várias famílias estavam ali chorando por suas crianças, a gente estava sorrindo, tranquilo. E eu vou te anotar aqui, está anotado aqui o que a gente foi fazer, eu relatei tudo. Eu fui fazendo um relatório em tempo real na época, tem aqui, eu vou ler para você daqui a pouco. E a gente sorrindo, tranquilo, porque a gente já sabia do resultado final. E aí chegaram os psicólogos, 2 psicólogas e disseram assim, oi, tudo bem? Começaram a sondar, quem são vocês, de onde vocês são e tal, e tal, e tal. Eu falei assim, olha, eu entendo que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, a gente está sorrindo assim, não é porque a gente é doido, não. Eu tive que explicar. A gente é certinho, a gente não toma remédio, controlado, essas coisas, não. É só porque a gente tem uma convicção que ela vive. Então, por isso, a gente já está celebrando antes de ver, porque a palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Então, se Ele garante que é vida e saúde no corpo, a gente sabe que isso vai acontecer, então a gente está feliz. É por isso, é porque a gente é cristão, você entende? Ah, não, então tudo bem. E tal, o psicólogo entendeu, né? Entendeu nada, depois vieram outros ainda. O pessoal estava... Mas parece loucura ou não? A sua filha está lá, morre, não morre, e você está aqui. Participando de treinamento, era a semana de treinamento dos diretores do Remy, a gente participando tranquilo, fotografando e tal, fui pregar nas igrejas e tal, não sei o que, normal, vida normal, porque se você acredita naquilo que a palavra diz, você vive normalmente segundo o que a palavra diz. Normal. Está entendendo? Aí chegou o relatório, aí tinha uma mãe, e a gente estava influenciando aquela mãe, falando para ela sobre a palavra e tal, não sei o quê, mas ela não creu, e o filho dela morreu 2 dias depois, no quarto do lado. Uma criancinha morreu 2 dias depois. Quem entende algo comigo? A autoridade dos filhos está com os pais. Eu, como igreja, e você, nós podemos orar por aquela criança o tanto que for. Se o pai ou a mãe não crê, não acontece. Nós podemos orar pelo pai e pela mãe, para que Deus conforte, dê sabedoria, instrução, mas a criança, quem é a autoridade é o pai e a mãe. A criança faleceu, beleza. Chegou 2 dias depois, aí quando a criança falece, eles dão um resultado lá de fora. Quando acontece algo mais sério, eles chamam na salinha. 2 dias depois, a doutora apareceu lá de fora. A melhor cardiologista da Universidade Federal de Uberlândia, doutora Carmen, fez o que podia, é a melhor que existe. Ela disse, Tiago, aqui o caso dela não tem cirurgia, mesmo se mandar para fora do país, não existe cirurgia para fazer, os equipamentos não entram na veia, a veia da criança, o coraçãozinho dela é muito menor do que os instrumentos utilizados, então nós estamos fazendo tudo que podíamos. Aí, doutora Lourdes apareceu lá de fora, e disse assim, Paula, que é a minha esposa, eu disse, a Paula foi tirar leite, lá no banco de leite. Ah, você é o Tiago? Faz favor aqui dentro. 2 dias antes, a criança do lado tinha morrido e ela chamou lá dentro. Então, eu fui lá para dentro e Satanás me acompanhando, dizendo assim, agora ela já morreu, você já sabe que a doutora Carmen vai te dar a notícia. E eu tive que ir como Jesus estava no deserto com ele, dizendo, está escrito, ela vive pela palavra, ela não vive de pão. Ela vive saúde e vida no corpo para ela, e se necessário for, vão impor as mãos sobre ela e ela vai ressuscitar, assim como aconteceu com Lázaro. Então Satanás foi me dando um relatório que ela tinha morrido, não tinha mais jeito, e eu fui lembrando, porque o diabo esquece, gente, e eu fui lembrando ele o que já havia acontecido, e quantos milagres haviam acontecido, e qual era o resultado final dela, que Deus já havia dito na sua própria palavra, que é vida e saúde no corpo. Aí sentou e a doutora Lourdes começou a rodear o toco. Eita, eu gosto de gente que chega e fala direto. Fica rodeando o toco demais, tem alguma coisa errada. Aí fica rodeando o toco. Ah, você sabe, né, Tiago, o pessoal já te falou e tal, não sei o quê, que o caso dela é muito sério, parará, só acontece 2 casos desses no ano, a cada tantas crianças, parará, não sei o quê, a gente nem sabe direito o que é, está tentando saber o diagnóstico. Falei, não, eu sei, doutor Luiz, tal, não sei o quê, já sei e tal, e ela pode morrer a qualquer momento, é sério. O pessoal falou que parece que você não está entendendo.
Estava espalhado no hospital, que a gente era doido, que não estava entendendo o que os médicos estavam falando da seriedade do negócio. Falei, doutora Lourdes, deixa eu te explicar. Foi a primeira vez que eu conversei com ela. Eu entendo, é sério, o pessoal já me falou que ela pode morrer a qualquer momento, não é isso? É isso, Tiago. Eu falei, mas deixa eu te contar uma coisa que talvez o pessoal não contou. Nós somos cristãos. E nós temos uma palavra de Deus que é direito dela, como filha de Deus, vida e saúde no corpo. Então, no final das contas, a gente sabe que ela vive. É por isso que a gente está tranquilo. Aí ela, Tiago, a doutora, espiritualidade é muito bom. Falei, muito obrigado, doutora. Ela disse, não, que bom, nós também contamos e tal, com não sei o quê, com a ajuda de Deus. Falei, que maravilha, nós temos orado por vocês, mas no final das contas nós já sabemos o resultado. Aí ela disse, então tá bom, nós vamos fazer um procedimento nela agora, foi por isso que eu te chamei aqui. Eu falei, então tudo bem. Resultado, meus irmãos, a pequenininha estava até com tubo. Resultado, se ela estivesse aqui eu ia te mostrar ela, mas ela está lá em casa, viva. E aí a doutora Lourdes manda recado. E no final do ano ela mandou assim, parabéns pela fé de vocês, manda um beijo para a pequenininha. Ela fica aqui, manda o WhatsApp, manda foto dela e tal. E todo mundo quer examinar ela quando chega lá. Porque todo mundo quer saber o que aconteceu e ninguém sabe. É porque a ciência não consegue explicar. Você sabia que milagre não se explica? A única coisa que se explica e que é ensinada a você é como você desfruta, que é o que eu estou falando hoje. Agora, como vai acontecer, se vai sair água do cano da esquerda, do cano da direita, eu não sei. Que tem água jorrando, tem. Mas quem tem que abrir para sair a água é você pela fé. Deus liberou a água e ela quer sair. Mas abre as comportas do cano, do rio, da represa, como você quiser chamar. Pela fé, crendo e falando. Crendo e falando. Aí eu escrevi algumas coisas que eu quero finalizar com isso. Porque o pastor Alberto falou que era para eu ministrar hoje umas 2 horas. Eu falei, não, pastor Alberto, 1h30 tá bom. Ainda vou ter mais 40 minutos. Mas eu vou finalizar antes, tá bom? Aí eu escrevi assim, vou ler do jeito que eu escrevi, só para você entender. No meio da circunstância, eu comecei a relatar algumas coisas. E está escrito assim, ir na loja de bebê, comprar e fazer planos para futuras compras, garantia que ela vive. Eu comecei a escrever algumas coisas que a gente precisava fazer. Aí a gente foi para o shopping. A criança morre, não morre, nós no shopping. Comprando roupa e sapato para ela. Aí alguém poderia dizer, por que você está comprando roupa e sapato para ela? Porque ela vive. Se é garantia que ela vive, ela vai precisar vestir, vai precisar calçar, vamos comprar mais coisa. Presta atenção. Paula, minha esposa, participou de um sorteio com itens de bebê. E ganhou, kkkk. Eu escrevi aqui, desse jeito. Com certeza a prova e evidência de que ele vive. Está entendendo? A menina morre e não morre, os médicos falaram, ela pode morrer a qualquer momento. E minha esposa no Instagram, participando de sorteio de coisa de criança. Tranquilo. E ganhou. E a criança morre e não morre. Presta atenção. Agora vai começar a esquentar. Que Deus falou comigo no meu coração quando eu estava ali. Falou, Tiago, eu quero que você pregue sobre fé, ensine que oração é diferente de fé, para que o povo aprenda a pegar crendo e falando e tudo mais. Mas eu quero que você leia do jeitinho que você escreveu, que tem gente que está precisando ouvir isso aqui. Todo mundo precisa aprender sobre fé, mas agora são pessoas específicas que precisam começar a ouvir isso aqui, presta atenção. No meio da adversidade, eu escrevi assim, eu tive que deixar o orgulho de lado e tapar as brechas de mágoa com liderança. O que é isso? A Priscila está ali? O que você está fazendo aí, Priscila? Ê, Priscila. Nem te vi, velho. Ó, Priscila. Presta atenção. Tive que deixar o orgulho de lado e tapar brechas de mágoa com liderança. Aí você fala assim, Tiago, você tinha mágoa com a liderança? Tinha e nem sabia. Eu tive que fazer um exame profundo. A Bíblia diz assim, examine o homem a si mesmo, e ele não será julgado por ninguém. Então a minha filha estava naquela condição, eu já estava usando a minha fé, tudo certinho, eu falei, rapaz, deixa eu fazer um exame, para ver se eu estou com muita fé mesmo. E eu comecei a fazer um exame e achei, lá no fundo, umas brechinhas de mágoa. Falei, a fé opera pelo amor. Se eu não andar em amor e não perdoar, a fé não funciona. Então, talvez seja por isso que Satanás ainda está insistindo e não desistiu.
Porque Satanás gosta de quem fica magoado. Você sabia disso? A Bíblia diz que a serpente, no início, come pó. E o ser humano, o corpo dele é formado do pó. E quem anda no corpo, na carne, nos desejos carnais, alimenta o diabo. Pegou essa revelação? Vai ficar gravado para você pegar depois. Então, quem anda na carne alimenta o diabo. A serpente que come do pó. E aí eu fui sondar o que era. Olha que coisinha mais bobinha. Olha aqui. Uns irmãos, eu tenho pastor e tenho um supervisor. Meu pastor é o pastor Ranilson, meu supervisor é o pastor Marcelo, lá de Belo Horizonte. E aí o meu pastor, que é de Uberlândia, ele começou a proibir alguns irmãos e achar ruim deles irem pregar lá na nossa igreja. Mas nós é tudo a mesma igreja. É tudo verbo da vida. Só que quando os irmãos iam pregar, eu fazia uns vídeos deles bonitos, ia pregando, parecia que eles eram pregador internacional. Pregação inteira, aí pegava só um trechinho que era poderoso, e o povo falava, uau, esse pregador é bom demais. Só que esses irmãos nunca tinham pregado lá na igreja, ninguém sabia que eles pregavam. Eu falei assim, você vai pregar, irmão? Ele falou, não consigo não. Eu falei, consegue, Deus vai te dar a palavra, já estudou no rema, você está cheio da palavra, vai pregar. E aí eu fazia os vídeos, o negócio bombava e os irmãos ficavam famosos. E agora o pastor não queria mais deixar os irmãos ir lá para a igreja. Tá, e começou a botar isso para pregar só lá, agora não liberava mais. E eu precisando de ministro. E aí esses irmãos gostavam demais do que eu fazia, e eles começavam a me ajudar também. Não, Tiago, vou te dar uma dica disso, uma dica daquilo, vou te ajudar a fazer isso, vou te ajudar a fazer aquilo. E aí o irmão falou assim, não, Tiago, você sabe de uma igreja que eu já fui, nós construímos uma igreja inteira só fazendo galinhada e caldo beneficente. Eu falei, não acredito nessa, porque eu não acreditava nessas coisas não, agora eu acredito. Eu não acreditava não. Eu falava, não, o quê? O irmão comprar um caldinho lá de R$5, vai ajudar a construir uma igreja? Vai nada, vamos parar com essa miséria, já chama os irmãos em oferta, vem, vamos começar a ofertar dinheiro aqui para construir essa igreja logo. Foi assim que nós construímos lá em Goiatuba. Mas o irmão me falou que isso funcionava. Eu falei, então vamos fazer o teste. E não é que nós fez uma galinhada e o trem arrecadou R$3.000 de uma vez só? Eu falei, uai, esse trem dá certo mesmo. E foi o irmão que me ajudou a pensar nisso, que eu converti, nunca fui de igreja, eu converti no Verbo da Vida, conheci o rema e não sei de outras coisas. E o irmão estava me ajudando na galinhada, querendo coisa, e o pastor começou a podar ele. E podar outros. E aquilo foi me deixando magoado. Só que eu nem transparecia, eu encontrava ele e falava, ô pastor, tá bom? Abraçava ele, glória a Deus. Só que o trem estava lá dentro, escondido. Que no fundo eu estava magoado com ele por isso. E nesse tempo que a Maria, minha filha, estava no hospital, nem ligar, eu liguei para ele, eu identifiquei. Falei, parece que eu estou contando para todo mundo, não contei para ele. Que é isso? Mágoa. Falei, quer ver que eu vou acabar com esse trem agora? Já abri meu WhatsApp, falei, e aí, pastorzão, o senhor tá bom? Eita, eu te amo demais. A Maria está aqui, mas ela está tudo bem, vai ficar tudo bem. Pronto. Até respirei fundo. Liberou. Acabei com a mágoa. Aí eu fui sondar mais. Falei, não, tem com um supervisor também. E, gente, se vocês verem o povo que eu estou falando, vocês nem acreditam que eles é os top. Eles que me treinou, eu só sei o que eu sei porque eles me ensinou. Eles são muito melhor do que eu. Está entendendo? Só que parece que quando a gente chega a certo ponto, e as pessoas que nos ajudaram, a gente acha que a gente é melhor do que eles. Só que não, foram eles que te ensinaram. Aí, eu lembro que eu passei uma mensagem para o meu supervisor outro dia atrás. E eu falei assim para ele, e aí, meu lindão, tudo bem e tal, não sei o que. Deus falou comigo que daqui 4 anos e meio nós teremos em Goiatuba uma igreja para mais de 1.000 pessoas e tal, e eu estou organizando isso e aquilo e tal, o que vai acontecer. O senhor tem alguma sugestão para me dar mais, além do que eu estou fazendo e tal? E mandei o áudio, todo empolgado. E ele visualizou e não respondeu. Aí eu fiquei pensando, não vou incomodar também, né? Aí fiquei pensando um monte de coisa. Satanás começou a lançar um monte de seta. Falando, não, rapaz, você acha que vai te dar moral? Você está com a igreja aí, 40 pessoas, a igreja para mais de 1.000 pessoas daqui 4 anos e meio. Ele está achando que você está ousado demais. É melhor você ficar mais quieto um pouco, vai se contentando com o que está acontecendo aí, e depois, quando acontecer, ele vê o que aconteceu. E aí, quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar lá na plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Está entendendo? Lançou. Eu falei, é mesmo, deixa para lá. Quando acontecer, ele vai ver a prova do milagre, do que Deus falou.
E deixei isso para lá. E aí eu sondei e achei isso também. Falei, nossa. E aí eu comecei a desfazer o pensamento, que é o que eu já devia ter feito. Falei, não, peraí, certeza que ele não respondeu porque estava sem tempo, porque ouviu o áudio no meio do caminho fazendo outra coisa. O cara supervisiona mais de 27 obras, dando assistência para muitos pastores ainda de outras regiões, além das 27 obras. Então o cara não teve tempo de responder. Ele gosta muito de mim, sempre está aqui em casa e tal. E eu rebati todos esses pensamentos pensando o melhor. Sabe que foi isso que Jesus fez na cruz? Quando ele estava sendo crucificado, ele olhou e disse o quê? Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Ele não disse assim, pai, perdoa eles são pecadores miseráveis, estão me pregando aqui na cruz, e já manda um raio na cabeça deles, mata esse povo tudo. Não, não foi assim. Ele pensou o melhor. Quem anda na fé, anda em amor. Quem anda em amor, pensa o melhor do outro. E aí eu pensei no melhor e mandei uma mensagem. Falei, ô pastorzão, tudo bem? Pronto. Liberei, agora conta a história para onde eu vou. Por quê? Quando uma machucado não tem mais casquinha, não tem problema você falar dele que não sangra mais. Só tem a cicatriz. E você pode mexer o tanto que for que não vai mais sangrar. Agora, se você tem problema de falar da mágoa que tinha com alguém, do que aconteceu no seu passado, porque você era assim um assado, cuidado, porque pode ser que você ainda não saiu do atoleiro. Essa parte final eu estou gostando. Aí depois falou assim, também deixar o orgulho de lado e avisar as pessoas para orarem por nós, principalmente a igreja local que pastoreamos, para se sentirem participantes conosco. É porque eu sou um cara muito enfesado, eu sou de muita fé, meu irmão, eu odeio doença. Eu tenho tanta certeza que doença não tem nada a ver comigo, que eu acredito que ninguém precisa orar por mim. Isso é bom, por certo ponto. Mas, por outro, o pessoal da igreja que nós pastoreamos queria saber o que estava acontecendo com a nossa filha, queria talvez montar um dia de oração para orar por nós. Eu sei que a oração deles talvez não teria efeito para Maria, porque é responsabilidade dos pais, mas por nós que estávamos orando pela Maria. Então, eles orando por nós crendo pela Maria e por aí vai. E aí eu não tinha contado para ninguém da igreja, você acredita? Eu já queria chegar lá com a menina viva no colo. Aqui, meu povo! Só, era isso que eu queria que acontecesse. Aí Deus falou, não, avisa o pessoal. Aí eu peguei o telefone na hora, isso tudo eu fui resolver na hora. Peguei meu telefone, já liguei para o Lucas e falei, Lucão, tudo bem? Eu gostaria que, por gentileza, vocês pudessem reunir hoje na igreja para orar por nós. A Maria está bem, só vai melhorar, mas ore por nós. Olha que simples. Presta atenção nesse aqui, ó. Dar atenção para Paulinha e fortalecermos juntos na fé e ficarmos vigilantes em oração em outras línguas. Isso aqui foi fantástico. Quando a gente estava junto, orando em outras línguas, chegavam os resultados que a Maria estava muito bem, que já ia tirar o tubo e tudo mais. Quando a gente deixava e falava, não, vamos fazer outra coisa aqui e tal, não sei o quê, e aí eu resolvi ir para BH, olha isso. Eu tinha uma ministração para pregar em BH, e eu fui para Belo Horizonte, eu ia ensinar no Rema. E quando eu fui pegar o voo, 4 horas da manhã, a menina começou a dar ataque de novo. Satanás começou a pegar ela e o coração começou a subir. E a Paula foi lá de fora, e eu falei, gente, eu preciso pegar o voo, e agora, não sei o quê. E aí eu ia ficar em BH, só que aí Deus montou uma conexão muito top com a Rosana Lira. Quem conhece a Rosana aqui? Lá em BH, ela estava lá para não pregar, ela teve uma direção de ir para Belo Horizonte, para ficar na casa de uma irmã que eu conheço, e a gente fez uma conexão. Eu estava com receio de não pregar no Rema, porque eu gosto de cumprir meus compromissos, e eu já tinha feito o compromisso, e aí Deus trouxe a Rosana, ela deu as aulas para mim, falei, agora arrumei uma professora melhor que eu, aí ela pode me substituir, então arrumei ela para me substituir no Rema, e eu pude pegar o voo e voltar para ficar junto com a Paula. A Maria ficou dando ataque final de semana inteiro, mas nesse dia mesmo, eu preguei na igreja domingo pela manhã, e meu voo ia sair à noite, e na pregação eu preguei sobre fé, e eu tenho um vídeo até na internet, não sei quem viu, que eu estou pregando sobre fé, e eu estou com a menininha, estou com o meu braço assim, falando assim, vocês acreditam que a Maria está no meu colo? Então se alegrem comigo, e todo mundo começou a se alegrar, e eu fazia assim, ó. E aí depois eu tenho um vídeo, 10 dias depois, eu com ela no colo mesmo. Então eu estava em Belo Horizonte, mas eu entendi por Deus que eu tinha que voltar. Que pela fé a Maria estava bem, mas eu tinha que voltar para fortalecer a Paula, porque é o casal que tinha que crer igual.
Se eu tivesse crendo para a cura da Maria e a Paula tivesse enfraquecendo na fé, que era o que estava acontecendo, a Maria estava piorando. Mas se eu ficasse juntinho com a Paula, um fortalecia o outro na palavra, e a gente orando em línguas junto, e a menina estava melhorando. Está entendendo? Então, ou seja, mesmo que você ande pela fé, e se você é casado, e se você tem filhos, e a autoridade dos seus filhos, entende? Não adianta um só crer. Você precisa compartilhar a palavra com o outro para que os dois creiam junto. Eu já vi criança morrer onde o pai estava crendo e a mãe não. E a criança morreu. Está entendendo? Porque quando diz respeito a filho, a autoridade são os pais e não só um dos dois. Tiago, mas o pai da minha filha, eu nem sei onde é que está, sumiu. Então aí não tem perigo não. Crê você que está certo. Porque talvez você nem está com o pai da menina, mas se vocês moram juntos, são casados, é importante perseverar crendo, independente da circunstância, favorável ou desfavorável, sem baixar a guarda da fé. Então, quando tinha uma notícia, a gente continuava crendo. Notícia boa, continua crendo. Do mesmo jeito, eu não sei se você lembra de Smith Wigglesworth. Já ouviu falar desse nome? Fala assim, Smith Wigglesworth. Quase orou em línguas, né? Certa vez, ele era um grande homem da fé, traziam-se as pessoas com estado de câncer, fase terminal, acamadas, com oxigênio, e colocava para que ele pudesse impor as mãos, e ele saía impondo as mãos. Certa vez, ele teve uma direção de um camarada que estava em pé, com um tubo de oxigênio do lado, o médico do lado, e ele teve uma direção de empurrar esse cara, tipo um soco. E ele empurrou esse cara caiu no chão, o médico ficou desesperado, dizendo, matou meu paciente. Smith Wigglesworth nem deu atenção, ele continuou impondo as mãos sobre as pessoas. Você matou meu cliente. Daqui a pouco o cara levantou e começou a pular. E ele começou a gritar, você curou meu cliente. E ele do mesmo jeito. Por quê? Porque ele tinha convicção no que estava fazendo. Então a notícia boa ou ruim não muda você. Já viu gente que só se alegra quando a notícia boa chega? É porque não estava crendo. Aleluia. Certa vez, pastor Bud, um irmão chegou para ele e disse assim, pastor Bud, vamos fazer um culto de ações de graças lá em casa? E ele disse, posso, irmão, por quê? Ele disse assim, porque a bênção que eu queria chegou. Ele disse, então está errado, o culto de ações de graças devia ser antes da bênção chegar, porque quem crê se alegra antes, quem crê rende graças antes. Está entendendo? Então a circunstância não te muda, seja boa ou seja ruim. Tem gente que a circunstância ruim não te muda, mas a boa muda, então você não estava crendo. E por último, sempre compreendendo, preste muita atenção nisso que eu vou finalizar, sempre compreendendo que a seta do diabo é na mente e a palavra de Deus é no coração. A seta não vem no coração, a seta vem na mente, e quando é a palavra de Deus é no coração. Aí eu escrevi assim, como identificar? Quando a seta chega na mente, parece que algo arranha por dentro no espírito. E quando a direção e voz de Deus, quando é a direção e a voz de Deus, a sua paz enche o coração e excede todo o entendimento. Várias vezes à noite, a Paulinha teve uma ação correspondente que era tirar leite. Tem muita mãe que quando a criança fica longe, ela para de produzir leite. Então a Paulinha ia no banco de leite todos os dias, 3 vezes por dia durante o dia, e à noite a gente comprou aquela maquininha e ela tirava o leite com a maquininha também no peito, 2 ou 3 vezes de madrugada. Só que quando ela cheirava a roupinha da Maria, jorrava leite. Aí ela ficava com a roupinha cheirando. Aí certa vez eu peguei uma roupinha dela e comecei a cheirar e lembrar dela também. Aí Satanás disse assim para mim, cheira a roupa dela, porque você nunca mais vai ver ela vestindo essa roupa. Na mente. Não no coração. Mas no meu coração dizia, relaxa, que ela ainda vai vestir durante alguns meses a mesma roupa. E no dia que ela saiu do hospital, ela estava com a roupa, o vestidinho de bolinha que eu gosto. Está entendendo? Ou seja, quando é Satanás, ele lança aqui, e parece que algo ruim acontece aqui. Não desce. Para quem é nascido de novo, o coração novo não recebe. Mas quando é Deus, ele lança aqui, e daqui sobe para cá e excede todo o entendimento. Só para você entender, quando é Deus e quando não é. Fique de pé, vamos agradecer ao Pai. Aleluia. Diga assim, oração é uma coisa. Diga, confissão de fé é outra. Outro dia eu espero, se Deus permitir, eu posso falar com você sobre oração. Mas entenda, você não ora pedindo cura,
Você não ora pedindo dinheiro, você não ora pedindo paz, você não ora pedindo amor, você não ora pedindo longanimidade. Tiago, o que é longanimidade? É ter o pavio longo, demora a estourar. Já viu alguém que diz assim, eu estouro rápido, qualquer coisa eu já estou estourado. Não é assim? Mas Deus colocou dentro de você um pavio longo, que posse. Como que eu tomo posse? Como que toma posse, gente? Igual o sapo, como? Como? Diga, crendo e falando. Crendo e falando o quê? Eu sou estourado mesmo. Se falar comigo eu meto, pá. É assim? Sou desse jeito mesmo, ninguém me muda. Não. É dizendo, eu sou tranquilo. Eu sou paciente. Pode falar o que quiser que eu não fico magoado. E de falar, crendo você, recebe. É falando assim, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, eu não posso, não sei como é que essas contas vai ser pagas, eu não sei de onde vai vir o dinheiro, esse carro só estraga, esse carro é velho. Eita, trem difícil, eu não sei porque eu trabalho nessa empresa, me paga tão pouco, eu já estou cansado de trabalhar aqui, os clientes não vêm, as coisas não acontecem, é assim? Mas talvez você não fala assim aqui na igreja, mas basta encontrar um amigo seu na esquina, e aí fulano, como é que tá as coisas? Tá difícil, né? Você sabe como é que é, a pandemia, um negócio difícil, a economia, vai de mal a pior, então a gente vai sofrendo, gemendo, sofre, geme, chora. Como é que tá, irmão? Estou na luta, na peleja. Ei, meu irmão, você está na vitória, você está triunfando em Cristo, Ele conquistou, Ele é quem supre as suas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, e não segundo o seu trabalho. É dizendo que já é seu, então é meu, eu pego, obrigado Pai, eu tomo posse, dinheiro é meu, provisão é minha empresa é um sucesso, meu trabalho é um sucesso, o meu salário só vai aumentar, essa empresa só vai prosperar, ei, é o dia que eu vou ganhar muita grana, todos os dias. É falando assim, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, a minha dor na coluna, o meu bico de papagaio, a minha hérnia de disco, a minha diabetes, eu tenho doença disso, doença daquilo. Já viu aquelas irmãs que só encontram para falar de doença? Então, e as disputas para ver quem tem mais doença que a outra. Você tem o quê? Bico de papagaio? Você porque não sabe a hérnia de disco que eu tenho. Você não consegue levantar de manhã? Você que não sabe que eu não ponho nem o pé no chão. É ou não é? Ei, chegou o tempo, parou, cessou. Parou de falar incredulidade. Você vai andar pela fé. Deus não vai se mover por causa da sua necessidade. Deus vai se mover por causa da sua fé. O que agrada a Deus é fé, e não alguém que pede humildemente. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim, o que agrada a Deus é pedir humildemente aquilo que eu quero, e Ele me atende simplesmente. O que agrada a Deus é fé, meu irmão. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se move pela necessidade ou pela sua petição, Ele se move por fé. Se você está crendo e falando aquilo que Ele já te deu, toma posse, meu irmão, pega pela fé. Não, eu sou curado, Jesus me curou, eu posso não estar vendo, posso não estar sentindo, mas eu tenho certeza, vida e saúde no corpo é direito de filho, eu sou filho de Deus. Satanás você perdeu, doença você perdeu, volta outro dia, porque a revelação chegou para mim, eu sou curado, curada, livre de toda maldade e doença. E aí você faz o que não podia fazer.
Quem não podia levantar a mão, levanta. Quem não podia chutar, chuta. Quem não podia correr, corre. Quem não podia falar, fala. Quem era surdo, ouça. É assim que funciona. Está entendendo? Ai, eu não estou aguentando porque eu gosto muito de comer lasanha. Ai, e o colesterol está alto, a tireoide, não sei das quantas, e aos nomes. Aí vem, muitos nomes. E tal, mas você sabe que eu não dou conta de ficar sem aquela Coca-Cola, irmão. E tal, eu gosto muito de beber a Coca-Cola e de comer aquela gordura da picanha. Ai, irmão. Deus, me ajuda, Deus. Tira, me livra da Coca-Cola. Ei, meu irmão, domínio próprio Ele já colocou em você. Você toma posse crendo e falando, eu vou parar, eu consigo se eu quiser. Coca-Cola nenhuma me domina, gordura nenhuma me domina, cama nenhuma me domina. Se eu quiser eu vou sair, vou fazer exercício, vou correr, vou fazer caminhada, vou parar de comer isso e aquilo, vou melhorar a alimentação. Ai, eu não gosto de chuchu, Deus me ajuda a parar de comer chuchu. Eu vou comer chuchu, jiló, o que tiver proteína, vitamina, o que for para comer. Ei, domínio próprio tem em você, se você crê e fala que come, come. Ai, jiló é muito ruim. Põe limão e sal, meu irmão, o trem fica bom. Cozinha, deixa de molho, tira uma amargura dele. Pode, tem alguém que sabe fazer ficar bom. Ou você nunca foi naqueles restaurantes chiques? Eu estava com a minha avó lá no Outback, e tem aqueles talinhos que vem junto com a coxinha, que eu nunca sei se você já viu. Vem as coxinhas e vem um talinho verde junto. Minha avó, o que é isso aqui, Tiago? Falei, sei não, vó, come que o trem é bom. E ela começou a comer os talinhos verdes. E falou, é bom mesmo. Talvez era só de enfeite, mas come o trem que é verde é bom. Se for verde é bom. Está entendendo? Meu irmão, tudo depende do que você fala. Eu vou para os Estados Unidos, vou casar com um americano e vou ser pregador, e cumpriu. O que você tem dito, o que vai acontecer com você? Eu queria que você falasse assim comigo. Diga assim, eu sou filho de Deus. Nasci e fui recriado para iluminar, para estabelecer o reino de Deus, por onde quer que eu passe. Diga assim, no meu trabalho, na minha casa, na minha cidade, na rua,